Jesus, eu quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero declarar que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que é como a pastora Cláudia bem disse aqui agora, às vezes nós deixamos a desejar, porque temos a dificuldade de entender que quando falamos que algo está nas mãos de Deus, na verdade é porque está no melhor lugar. Nós temos a dificuldade de entender que as mãos do Senhor é o melhor lugar para se estar, é o melhor lugar para se colocar algo. Então, quando nós dizemos colocamos algo na mão de Deus, essa situação agora está nas mãos de Deus, nós estamos então declarando que está no lugar onde pode ser resolvido. Se o médico ele deu um diagnóstico que era impossível, mas quando colocamos nas mãos de Deus, o impossível se torna possível, o inalcançável se torna alcançável, o insolúvel se torna solúvel, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou do que podemos pensar. Então nessa noite eu quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração, de encorajamento. Aumenta um pouquinho o som. Amém. Melhorou? Glória a Deus. Então nós queremos ministrar aí uma palavra de encorajamento ao seu coração, para declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero meditar com você nessa noite em um texto que está em Romanos, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aos poucos nós vamos acertando aí, irmãos. Amém? Romanos, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Mas enquanto você vai encontrando aí, eu quero fazer essa primeira oração, para que Deus venha nos direcionar nesta palavra, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos neste momento, pedindo a Tua bênção e a Tua direção para recebermos esta palavra. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos declarar a ação do Senhor vindo sobre nós pelo poder da Tua palavra. A Bíblia nos diz que a palavra ela é viva e é eficaz, ou seja, ela produz vida e ela produz resultado para aquilo que ela foi designada. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós aqui nesta noite. Então creio que o Senhor falará ao nosso coração de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, nos fortalece, nos cura, renova o nosso ânimo, renova a nossa fé, a nossa esperança, porque a Tua palavra, que é viva e eficaz, que ela possa produzir algo poderoso em nós nessa noite, para produzir depois através de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Romanos 4, a partir do 16, que diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus,
e estando certíssimo de o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Amém, queridos? O texto de Romanos 4 é um texto tremendo. Paulo, ele escreve à igreja de Roma, e aqui ele está tentando falar acerca da justificação pela fé. E quando ele vai falar de fé, ele usa talvez um dos maiores exemplos da palavra de Deus, que era Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus em um tempo em que ele vivia em um costume do seu pai, politeísta ainda, na antiga Mesopotâmia. E quando Deus resolve chamar Abraão, ou se aproximar de Abrão na época, para ter um relacionamento, Abraão, ele creu num Deus invisível, ele ouviu a voz de um Deus que ele não imaginava como era, e ele decidiu acreditar em tudo aquilo que aquele Deus falava com ele. Por isso Abraão é chamado de pai da fé. Por isso que Paulo, quando ele vai exemplificar a fé que precisamos ter para nos apropriarmos da justificação que Cristo nos deu na cruz do Calvário, ele usa o melhor exemplo de todos, que é Abraão, que ele diz aqui que em esperança creu contra a esperança, que seria pai de muitas nações. Porque Abraão recebeu uma promessa com 75 anos de idade, que seria pai de uma grande nação, sendo ele já um senhor de 75 anos de idade. A sua esposa já era uma senhora estéril, não podia gerar filhos, mas ele estava confiando numa palavra que ele recebe de Deus, que ele seria pai de uma grande nação. E então Paulo, ele cita Abraão dizendo que ele não olhou para o amortecimento do seu corpo e nem para o amortecimento do ventre de Sara. O que é isso? Ele não olhou para as evidências físicas. Ele não ficou preso naquilo que os seus olhos naturais viam. Ele ficou sustentado em uma palavra que Deus deu a ele. Ele foi fortalecido pela palavra que Deus liberou sobre a vida dele, dizendo: Abraão, você será pai de uma grande nação. Você terá muitos filhos. Você terá um filho que nascerá das suas entranhas. Abraão tinha a palavra sobre a vida dele. Mas quando ele fosse olhar para a situação física, para o natural, para o seu corpo físico, para o corpo físico da sua esposa, para as circunstâncias naturais da situação que ele estava vivendo, os seus olhos naturais lhe diriam: Abraão, não tem jeito, você já está velho demais, a sua esposa já está velha demais, e além de já ser uma senhora de idade, ela também é estéril, então todas as evidências, elas indicam que não tem como você pai, que não tem como você gerar essa criança. Tanto é que nós lemos o texto em Gênesis, se você for ler, que Sara, ela chega um momento que ela tenta dar uma ajuda a Deus, ela passa, como nós diríamos, o carro na frente dos bois, ela tenta adiantar algo, fazendo com que Abraão se deite com a sua escrava Agar, e então é gerado Ismael na vida deles, que na verdade vai causar um problema para dentro de casa. E não era isso que Deus tinha para Abraão e para Sara. O que Deus tinha para Abraão e para Sara era Isaac, o filho da promessa. E mesmo assim, Abraão, para não criar um problema dentro de casa, ele se deita então com Agar e gera Ismael. Mas a promessa de Deus para Abraão era um filho com a sua esposa Sara. Entenda, meu irmão, quando nós deixamos de crer na palavra que Deus deu a nós e começamos a olhar para as evidências físicas, começamos a dar atenção para os noticiários, para as notícias ruins, para as informações negativas, para os pensamentos negativos, quando nós começamos a dar ouvidos para aquilo que só traz pensamento negativo, quando nós começamos a dar mais atenção às palavras de derrota do que às palavras de promessa
promessa de Deus, então nós queremos buscar recursos humanos, nós queremos arrumar formas humanas de resolver o problema. E entendam uma coisa: Deus está no controle da situação. A palavra dele não voltou atrás, ele não mente na sua palavra, ele não revogou a sua promessa, ele não desistiu daquilo que ele te prometeu, muito pelo contrário, ele permanece fiel em todas as suas promessas. E Abraão tinha uma convicção no seu coração, que aquele que fez a promessa, ele era fiel para cumpri-la. Meu irmão e minha irmã, você que me vê e me ouve por esta rede social, você que está vendo essa mensagem, entenda: aquele que te fez a promessa, ele é poderoso para cumprir ela na sua vida, na sua casa e na sua família. Não desista. Olhe para as circunstâncias naturais, mas olhe com os olhos da fé. Quanto pior a situação, maior é o seu milagre, maior será o seu testemunho, maior será aquilo que você vai compartilhar de Deus, o que Deus fez na tua vida. Abraão, ele não atentou para o amortecimento do seu próprio corpo, sendo já um senhor de quase 100 anos de idade. Ele não desistiu da promessa, ele não desistiu da palavra que Deus liberou sobre a vida dele. Você olha para a situação de hoje, estamos terminando o mês de março, iniciando o mês de abril, e muitas pessoas estão preocupadas acerca de recursos financeiros. Muitas pessoas estão preocupadas como vai ser o mês de abril. Deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que te sustentou em março é o mesmo Deus que vai te sustentar em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O mesmo Deus que sustentou em 2019 é o mesmo Deus que vai te sustentar em 2020. A situação não muda o nosso Deus. Entenda. Não é um vírus que vai mudar aquilo que Deus te prometeu. Não é uma circunstância momentânea de dificuldade que vai impedir a promessa de Deus cumprir na tua vida. Isso faz parte de um processo. Entenda, até quando você vai ficar murmurando, questionando a Deus? O que eu e você estamos vivendo faz parte de um processo, e o processo é dolorido, o processo é difícil, porque essa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória extraordinário. Entenda isso, meu querido e minha querida. Entenda, estamos fazendo parte, estamos passando por um processo. Eu passei por um momento difícil em 2017, 2018, e Deus me deu um texto, um versículo, que Ele fez vida na minha vida. Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Nós, no meio da dificuldade, irmãos, o ser humano, ele é tendencioso a facilidades. A gente sempre quer procurar o caminho mais fácil, o caminho mais curto, o que tem resposta mais rápida, o que dá resultado mais rápido. E às vezes nós fazemos as escolhas erradas, entendendo que talvez esse caminho mais rápido, esse resultado mais rápido, seja o caminho de Deus. E na maioria das vezes não é. Porque Deus, ele trabalha com processos, ele trabalha dentro de ciclos, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz isso muito bem. E nós, seres humanos, temos uma dificuldade tremenda de entender isso, e na maioria das vezes procuramos os caminhos mais fáceis, os caminhos mais curtos. Irmãos, Abraão esperou 25 anos 25 anos para que Isaac viesse a nascer. No meio desse caminho, nesse processo, Abraão questionou a Deus em Gênesis 15 se o herdeiro da casa dele seria o Damasceno Eliezer. No meio desse processo, Abraão se deita com Agar, porque Sara já tinha praticamente desistido, não cria mais, não acreditava mais que Deus iria cumprir a promessa. E então ele se deita com Agar e gera Ismael. No meio desse processo, irmãos, Abraão teve que passar por muitas situações, e eu acredito que ele estava passando por um momento
de amadurecimento, de preparação. Irmãos, Deus não dá nada para alguém que está despreparado. Deus, Ele prova a nossa fé, Ele prova a nossa perseverança, Ele prova a nossa crença, Ele prova a nossa confiança, Ele prova a nossa determinação. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo um Deus imediatista, que faz as coisas de imediato. Nem na criação, você vê que foi um processo de 6 dias de criação. E nem vamos entrar aqui em detalhes teológicos sobre esses dias, mas foi um processo. Ele não criou tudo num dia só. Houve um processo de criação, houve um processo para ser preparado. E Deus, Ele trabalha com processos. Só que dentro desses processos que nós entramos e que nós fazemos parte, todos eles é para amadurecimento da nossa fé. Como Paulo escreve em Efésios 4, é para que a gente chegue à altura do varão perfeito, à mesma medida da estatura de Cristo Jesus. Graça e paz aos pastores que estão nos acompanhando pelo Facebook. Deus abençoe. Então tudo faz parte de um processo de Deus. Abraão recebe uma palavra com 75 anos, mas o cumprimento dela é os 100, 25 anos de preparação. Eu olho para Ana, quando ela foi gerar Ismael, quanto tempo ela subia todos os anos no templo. Samuel, perdão. Ela subia todos os anos no templo. Todos os anos, até que chegou o tempo certo dela gerar Samuel. Enquanto ela queria gerar um filho, Deus estava preparando ela para gerar um sacerdote, profeta, para trazer uma restauração sacerdotal sobre Israel. Então, quando nós lemos em Romanos 4 que Abraão, ele não olhou para o amortecimento do seu corpo, nem para o amortecimento do ventre de Sara, mas ele tinha certeza que aquele que fez a promessa, ele era poderoso para cumprir. Queridos, nós estamos vivendo esse momento aonde são tantas notícias, são tantas palavras, que às vezes chegam aos nossos ouvidos e nós vemos com os nossos próprios olhos, que às vezes nos traz um sentimento de dúvida, de medo, e às vezes a incredulidade bate à porta de muitas pessoas. Mas eu quero te dizer, você que me ouve nesta noite, você que me vê, eu quero te dizer uma coisa: não deixe a incredulidade entrar no seu coração, não deixe a dúvida entrar na sua alma, porque Deus, Ele está no controle de toda essa situação. Ele não perdeu o controle de nada, e certamente Ele fará infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar. Deus está no controle. Não olhe para as circunstâncias que te cercam, não olhe para as situações que estão à sua volta, nas redes sociais, nos jornais, na televisão. Não olhe para isso. Olhe para a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante que Deus, Ele não deixa desamparado os teus filhos. Ele não vai deixar você desamparado, meu irmão. Ele não vai deixar você desamparada, minha irmã. Esse vírus, volto a falar como eu tenho falado todas as vezes, é só uma ferramenta de Deus para nos moldar, nos aplicarmos à oração, nos aplicarmos ao jejum, nos aplicarmos à busca do Senhor. Então que você possa entender, irmão, que os seus olhos, eles não podem estar presos às circunstâncias naturais, porque a fé é a certeza daquilo que você não vê e a convicção daquilo que você espera. Hoje ninguém vê cura, ninguém vê o fim da pandemia pelos olhos naturais, mas pela fé eu já vejo o fim da pandemia, eu já vejo esse vírus retrocedendo, eu já vejo as igrejas reabrindo,
Eu já vejo os pastores sendo reavivados, os altares da igreja sendo reavivados, a obra de Deus crescendo de uma maneira extraordinária nos 4 cantos deste planeta Terra. Eu já vejo pela minha fé um grande avivamento vindo sobre a igreja no mundo inteiro, a começar pelo Brasil. Eu já vejo o despertamento espiritual entrando na vida dos cristãos. Eu já vejo as pessoas que tinham parado com seus ministérios retomando as suas atividades ministeriais. Eu já vejo aqueles que estavam afastados dos caminhos do Senhor retornando para os caminhos do Senhor. Eu já vejo ministros de louvor voltarem a louvar. Eu já vejo pregadores voltando a pregar. Eu já vejo, oh, aleluia, o sobrenatural vindo sobre a igreja de Jesus neste tempo. Não, irmão, eu não vejo morte. Não, irmão, eu não vejo derrota. Não, meu irmão, eu não vejo isso, porque os meus olhos não estão no natural, os meus olhos estão no sobrenatural. Os meus olhos estão como aquele cego Bartimeu, que ouviu Jesus passar e começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém chega para ele e fala assim: cala a sua boca, ele não vai te ouvir. Ele não deu moral para aquele homem ou para aquela mulher, sei lá quem chegou nele e mandou ele se calar. Não, ele tinha um propósito, ele tinha uma certeza, ele tinha uma confiança: ele vai me ouvir, ele vai me curar, ele vai mudar o meu quadro, ele vai mudar a minha situação. Eu vou ficar clamando e gritando até que ele me ouça. E ele continuou clamando e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o mestre parou e mandou chamá-lo. E alguém chega até a ele e disse: levanta-te, tenha de bom ânimo, o mestre te chama. E diz o texto, irmão, que ele de um salto se pôs de pé, arrancou a capa da miséria, a capa da enfermidade, a capa da beira do caminho, a capa que estava sobre ele, o jugo que estava sobre ele. Não foi ele que arrancou, ninguém que arrancou. Ele tomou uma decisão: ele está me chamando, então eu vou até a ele. Irmão, ele era cego, porque Jesus não foi até a ele. Ele não estava nem aí, ele era cego, mas ele sabia onde Jesus estava, porque ele estava com os olhos físicos travados, presos, cegos, mas os seus olhos espirituais estavam abertos, os seus olhos da fé estavam escancarados, e ele tinha certeza que aquele era o momento da mudança da vida dele. E ele vai até Jesus e ele pergunta a Jesus: o que você quer? E ele disse: eu quero ver. E Jesus disse: veja. E imediatamente ele começou a enxergar. Você quer outro exemplo? Eu vou te dar outro exemplo. A mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jesus não sabia quem era ela, Jesus não conhecia aquela mulher, Jesus nem viu aquela mulher, mas aquela mulher dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Perdendo sangue há 12 anos, com hemorragia terrível, vivendo aquilo, rejeitada pela sociedade, rejeitada pela família, pela cultura daquele povo, daquela época. Ela era vista como imunda, ela não podia tocar nas pessoas, ninguém poderia ajudá-la, melhor, talvez ninguém queria ajudá-la mais, porque ela gastou tudo que ela tinha financeiramente, e diz o texto que ela só piorava, ela nunca melhorava. Mas ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouve falar de Jesus, ela tem uma atitude: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela não olhou para a hemorragia, ela não olhou para a situação que ela está vivendo, ela não olhou para a dificuldade da multidão, ela não olhou para a rejeição, ela não olhou para a comiseração dela, ela não olhou para as circunstâncias naturais, ela olhou por um milagre, ela olhou pela resposta, ela olhou para aquilo que ela estava querendo, ela ficou os olhos da fé dela, ela fixou os olhos da fé dela na solução do problema, ela fixou os olhos dela naquilo que Deus poderia fazer, naquilo que Cristo era e poderia fazer na vida dela. Entenda, meu querido e minha querida, enquanto você ficar olhando o vírus, você vai ter pânico, você vai ter medo. Enquanto você ficar olhando a situação econômica, você vai ficar desesperado. Mas em nome de Jesus eu te convido neste momento a tirar os teus olhos dessa situação, a tirar os teus olhos do vírus, a tirar os teus olhos da situação econômica e fazer como o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de um Deus que criou os céus e a terra.
O nosso socorro vem de um Deus que é dono do ouro e o dono da prata. O nosso socorro vem de um Deus que Ele é a cura. Não, Ele não vai trazer a cura, Ele é a própria cura. Ei, meu irmão, entenda, tira os teus olhos das circunstâncias naturais que te cercam e eleva os teus olhos a um nível maior, a um nível de fé sobrenatural. Ah, meu irmão e minha irmã, entenda, o Senhor me chama e te chama neste momento para tirarmos os olhos das circunstâncias naturais, tirarmos os nossos olhos do amortecimento do nosso corpo e olharmos para a palavra, olharmos para a promessa, olharmos para a fidelidade do nosso Deus e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou pensar. Ele é fiel e está no controle dessa situação, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu espírito nesta noite. Por pior que seja a circunstância natural, o nosso Deus continua sendo o Deus do sobrenatural. Que o Senhor possa renovar a tua fé nesta noite, neste momento. Eu quero orar por você, para que essa palavra faça vida na sua vida, faça vida na sua casa, na sua família, e que você possa ser realmente fortalecido em Deus, como diz Isaías, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que nessa noite o Senhor possa te renovar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para que, por mais que tenham circunstâncias ruins ao seu redor, os teus olhos estejam na palavra que Deus te deu, porque Ele é o teu pastor e nada faltará. Na verdade, a tradução do original do Salmo 23, segundo o nosso professor, pastor Paulo Lino, de hebraico e grego, a tradução do Salmo 23, o original, na verdade é que Ele não te faltará. O texto não fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O original diz: o Senhor é meu pastor e Ele nunca me faltará. É isso que Davi estava dizendo. Deus nunca vai faltar para você. Ainda que falte qualquer coisa humanamente falando, Deus não vai faltar. E sabe o que é isso? Se Deus não falta, não falta mais nada, porque Ele é o recurso, Ele é a provisão, Ele é a cura, Ele é a vitória, Ele é o milagre. Foi isso que Ele disse para Moisés, quando Moisés disse: e se eles perguntarem quem foi que me enviou, os anciãos de Israel? Deus disse para Moisés: diga que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou o que sou. O Eu Sou. O Eu Sou. O que você precisa, Ele é. Ele não vai fazer, Ele é, porque Ele é a fonte de tudo que nós necessitamos. Ele é a fonte da cura, Ele é a fonte da provisão, Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da felicidade, Ele é a fonte de tudo que você precisa. Então não olhe para as circunstâncias naturais. Faça como Abraão, que mesmo aos 100 anos de idade, ele não deu importância para as circunstâncias naturais, e ele creu na palavra. Creia na palavra, creia nessa palavra. Se você precisa de cura, Ele é a sua cura. Se você precisa de paz, Ele é a sua paz. Se você precisa de segurança, Ele é a sua segurança. O que você precisa, Ele é. Que o Senhor possa te fortalecer. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso te alcance aonde você estiver e te encha de coragem, de força, de ânimo, de saúde, em nome de Jesus. Se você pode fechar os teus olhos onde você está, feche os teus olhos. Se você não pode, apenas curve a sua cabeça por um instante e receba esta oração em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus eu oro, apresentando cada pessoa que vê essa mensagem. Meu Deus, pelas redes sociais, seja no computador, no smartphone, no local de trabalho, se a pessoa estiver vendo e ouvindo essa mensagem agora, meu Deus, o teu texto nos diz que Abraão ele não olhou para a situação natural, para o seu corpo, nem para o corpo de sua esposa Sara,
que já tinham evidências naturais que era impossível, meu Deus, gerar aquela criança. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor Espírito Santo de Deus, que vá de encontro a cada uma dessas pessoas nesta noite, ó Pai, fazendo com que elas tirem os seus olhos da situação natural, porque, meu Deus, as circunstâncias naturais são negativas. As circunstâncias naturais, ó Pai, causam medo, causam pânico, causam dúvidas, causam incertezas. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Espírito Santo de Deus, vai de encontro a essa pessoa, para que ela possa tirar os teus olhos das circunstâncias naturais e voltar os teus olhos para o Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nunca nos faltará. Então eu creio que o Senhor é o recurso que essa pessoa precisa, eu creio que o Senhor é a cura que essa pessoa precisa, eu creio que o Senhor é a solução que essa pessoa precisa, eu creio que o Senhor é a paz que essa pessoa precisa, eu creio que o Senhor é o Deus que vai reverter esse quadro, vai mudar essa situação, porque o Senhor tem uma palavra sobre cada vida, o Senhor tem uma palavra liberada sobre a nação brasileira, o Senhor tem uma palavra liberada sobre esta terra, que haverá um grande derramamento do teu Espírito nos últimos dias. Então a promessa, ela vai se cumprir. Nós não olhamos para as circunstâncias naturais, nós olhamos para os sinais espirituais, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, renova o físico, renova o emocional, renova o espiritual dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu quero clamar também, Senhor, pelos enfermos. Ah, Deus, eu creio na cura, eu creio no dom da cura, eu creio no poder da cura divina, eu creio num Deus que cura. Então, em nome de Jesus Cristo, vá de encontro a essa pessoa, seja qual for a doença, seja qual for a enfermidade, seja qual for a situação, ó Pai, na saúde que ela está enfrentando, e eu estou declarando cura, repreendendo a dor, a infecção, a inflamação, o vírus, a bactéria, eu estou repreendendo da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu estou declarando: seja curado, seja curada, seja liberto, seja liberta, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor que te sara manifeste o poder dele sobre a tua vida nesta noite, e seja alcançado pelo Deus que cura, em nome de Jesus Cristo. Ah, papai querido, nós te agradecemos pelo mês de março. O Senhor sustentou, o Senhor proveu, o Senhor cuidou. Muito obrigado. Ah, papai, no nome de Jesus, eu quero declarar que o mês de abril será um mês de milagres sobrenatural. Ah, meu Deus, assim como o Senhor cuidou daquele povo no deserto, eu creio que o Senhor cuidará de nós neste mês de abril. Haverá provisão, haverá multiplicação, haverá milagres extraordinários. Eu abençoo o mês de abril de cada pessoa que me vê e que me ouve nesta noite. Eu declaro que a mão poderosa do Senhor será com essa pessoa, com essa casa, com essa família, com esse pastor, com essa igreja, com esse ministério. Em nome de Jesus Cristo, nós chamamos a existência recursos, provisão, cura, vitória sobre cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te dê uma noite tranquila, um sono do justo, e que o seu dia amanhã seja um dia próspero, seja um dia abençoado, seja um dia de boas novas para você, para sua casa e para toda a sua família. Nós queremos desde já agradecer a sua audiência nas redes sociais, Volto a pedir, nós temos o canal no YouTube. Se você quiser nos seguir por lá também, pode nos seguir. Nós estaremos trabalhando através daquele canal também para postar sempre uma palavra lá no nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Continue firme e perseverante, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Eu quero ministrar a bênção sacerdotal sobre a sua casa, sobre a sua família, pedindo que o Senhor continue te guardando e te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça de Deus Filho e que a consolação e a comunhão do Senhor Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Fique na graça, fique na paz, que Deus te abençoe e até a próxima live, em nome de Jesus.